Quando nós lemos o Hobbit, né, de Tolkien, é um gênero literário fantástico e existem alguns paralelos entre o Hobbit e a vocação de alguém para o ministério. Eu gostaria de fazer essas comparações aqui. Quando começamos a ler o livro, quando começamos a mergulhar na história, nós vemos um Hobbit que está na sua casa, no condado, com a sua vida confortável, sem riscos, seguro. De repente aparece um mago cinzento, aparece Gandalf e o chama para uma aventura, o chama para sair da sua zona de conforto. E o Bilbo Bolseiro, né, esse hobbit, ele decide sair da sua zona de conforto e migrar com os anões para recuperar ali o que eles perderam da sua terra, porque ela foi invadida pelo dragão Smaug. E eu quero destacar aqui alguns pontos interessantes, e depois eu quero dividir em partes, quero falar mais sobre o Hobbit, Senhor dos Anéis, e o que nós podemos extrair. Primeiro é a vocação ministerial, é uma aventura de incertezas e autoconhecimento. Quando nós vemos ali um hobbit, um pequeno ser, sendo desafiado, indo para algo incerto, ele está aceitando um chamado, uma vocação. E muitas vezes quando nós somos chamados, estamos indo para algo incerto. Estamos abrindo mão do nosso conforto. E esse Bilbo Bolseiro, ele abriu mão do conforto, abriu mão do lazer, para uma aventura e para algo incerto, e nessa jornada ele começa a se conhecer. E no ministério não muda muito. Deus sempre nos chama para sairmos da zona de conforto para um caminho muitas vezes incerto, e muitas vezes nesse trajeto, nesse caminhar, nós começamos a nos descobrir. Mas eu quero trabalhar aqui também alguns outros pontos muito interessantes sobre essa caminhada dentro dessa vocação que nós vemos no Hobbit, né, no filme Hobbit, no livro, na vida do Bilbo Bolseiro, que eu gostaria de aplicar, que tem muito a ver também com a nossa caminhada ministerial. Primeira é a magnanimidade, né, a grandeza da alma, né, Magnus, né. Apesar de o Hobbit ser frágil, ele cresce em virtude a cada processo. Então ele, por mais frágil que ele fosse fisicamente, ele começa a evoluir, crescer, as virtudes começam a florescer, e ele começa a se tornar cada vez mais nobre. Tanto que no chamado ministerial, quanto mais nós caminhamos em santidade, quanto mais mergulhamos no ministério que Deus nos insere, mais crescemos em santidade, mais crescemos em caráter, mais crescemos em virtude. O segundo ponto que eu quero destacar de Bilbo, no Hobbit, é a prudência. Ele é muito prudente. Bilbo se mostra prudente em todo o tempo que ele está em momentos de dificuldade. Por exemplo, os anões, eles eram tinham um temperamento muito impulsivo, eles eram 880, e nós vemos Bilbo todo o tempo pensando, calculando, sendo prudente, dialogando. E na caminhada cristã, na vocação, a prudência é algo muito importante. Não podemos agir sempre pela emoção, mas sim nós temos que agir com cautela, sermos ser guiados pelo Espírito e tomar decisões sensatas. O terceiro ponto que nós vemos em Bilbo é a fé que o personagem tem. Ele acredita na causa, ele acredita que está fazendo certo, e todo o tempo ele é confrontado, é convidado a abandonar a missão, mas mesmo assim, Bilbo, o pequeno hobbit, tem fé e segue em frente.
Na caminhada cristã, muitas vezes, muitos vão duvidar. Na vocação, muitos vão te criticar. Vai aparecer momentos favoráveis para que você possa retroceder, mas o que vai te fazer seguir, que vai fazer você galgar cada dia mais, é a sua fé. E o quarto ponto, muito importante, que nós vemos na vida de Bilbo, é a amizade. Por mais que ele esteja com pessoas incomuns, que eram os anões, com costumes diferentes, com jeitos diferentes, a cada dia, a cada processo, ele se relaciona com eles de um jeito que uma amizade verdadeira vá fluindo. E na vocação, no ministério, no chamado, nós não fomos chamados para sermos os cavaleiros solitários, mas sim nós participamos de uma missão, participamos de uma missão em prol ao reino, e não, essa caminhada não é para ser sozinho. Então nós vemos aí Bilbo cada dia mais se relacionando, tendo amizade com os anões, e essa amizade vai sendo conquistada, ele ganha respeito dos anões. E isso é muito importante na vocação, você ter esse chamado, essa amizade. Então o que nós destacamos aqui, né, nessa introdução sobre o Hobbit, sobre a vida de Bilbo, sobre o que nós queremos trabalhar. Na jornada vocacional, na jornada ministerial, nós temos certeza de uma missão de autoconhecimento. Nós aprendemos que a grandeza de alma, a virtude, ela é aflorada a cada caminhar. Aprendemos a ser prudentes, aprendemos a ter fé, e nós aprendemos o valor da amizade. Eu quero continuar nos próximos vídeos falando, destrinchar um pouco sobre o Hobbit, o livro, cenas. Na verdade, isso aqui é só uma introdução para fazer um paralelo entre chamado, vocação e o Hobbit, e tudo isso se engloba aí. E que nós possamos crescer, aprendermos juntos. Abraço, Deus abençoe.